Então, tratando agora do desenvolvimento do form usuários, nós vamos analisar a seguinte situação. Vamos ver o código-fonte, visualizável fonte do projeto, do arquivo systprod.vendas que foi salvo lá no início do desenvolvimento do nosso projeto. Nessa parte aqui de baixo, nós temos a criação dos formulários até então desenvolvidos. O form principal, o data module, o form login, o form consulta e o form usuários. Na verdade, quando a aplicação cria um form, ela está instanciando um objeto que está sendo criado a partir de uma classe. Então, form usuários é objeto criado a partir da classe ou do tipo tform usuários. Form consulta o objeto, tform consulta a classe ou o tipo objeto ou o tipo que vai dar origem, né, ao form consulta. Bom, a questão aqui é a seguinte: nós vamos criar ainda form estados, form cidades, forms clientes, uma série de outros forms. Seria necessário manter todos esses forms instanciados ocupando a memória durante a execução do aplicativo? A resposta é não. Esses forms eles podem ser instanciados e depois destruídos na medida do necessário. Dessa forma, nós vamos ter uma ocupação da memória mais racional, liberar a memória para a execução não só da aplicação, mas de outros processos Windows, melhorando a performance da nossa máquina. Então, como proceder? No menu Project Options, na opção Forms, nós temos aqui, primeiro, indicando qual é o main form do nosso projeto. E nós já demos um nome bem característico, o main form é o form principal. Neste painel, nós temos os forms que são criados automaticamente quando a aplicação é iniciada. E neste painel, nós temos os forms que ficarão disponíveis, que poderão ser instanciados, criados durante o desenvolvimento da aplicação. Então, nós vamos pegar aqui, selecionar o form usuários e passar para cá, para a lista dos forms disponíveis. OK, e observe que quando eu clicar no botão OK, esta linha, lá ainda no nosso SysVendas, no programa SysVendas, que é o arquivo do nosso projeto, quando nós clicarmos aqui em OK, esta linha, onde estamos criando form usuários a partir de tforms usuários, ela vai desaparecer. Veja só, desapareceu. Significa que, ao executarmos a aplicação, todos aqueles forms, vamos voltar lá no código-fonte, todos esses forms, eles estão ocupando a memória, mas o form usuários não. Ele está disponível para ser criado. E como que nós vamos então instanciar e apresentar o form usuários? Lá no nosso form principal, nós temos a lista de ações e entre as ações que nós temos aqui ação usuários. Dando clique duplo na ação usuários, nós somos remetidos à guia Code, já na Procedure ação usuários execute, e aqui nós vamos colocar as instruções para, primeiro, verificar se o form está instanciado. Então, o código vai ser o seguinte: se form usuários aponta para new, significa que ele não está instanciado, ele não está na memória. O que nós vamos fazer? Application.createForm, que é aquele mesmo comando que nós tínhamos aqui no programa SysVendas. Então, application.createForm, nós vamos colocar o nome da classe e depois o nome do objeto. Então, o nome da classe vai ser tform usuários e o nome do objeto form usuários. Então, dessa forma, nós verificamos se form usuários não estava instanciado. Então, if form usuários igual a new significa
estou verificando se ele não está instanciado. Se ele não estiver, ele é criado, instanciado. Em seguida, form usuários.showModal, para que ele seja apresentado no formato modal, ou seja, ele vai ficar à frente dos demais formulários que estiverem sendo apresentados. Então vamos exemplificar aqui. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte: eu compilei a nossa aplicação e foi apresentada a seguinte mensagem: form principal faz referência a form usuários, mas isso ainda não foi declarado na cláusula uses. Então vamos nos lembrar. Eu vou colocar aqui cancel, vou cancelar. Veja bem, nós estamos em form principal e estamos fazendo referência a form usuários. No entanto, toda a composição, a declaração de form usuários está lá na unit usuários. Aqui, ó. Então, o form usuários está sendo criado a partir de ter form usuários. Para que eu possa fazer acesso a form usuários lá em principal, aquele velho comando de sempre, file, use unit, seleciono usuários, ok, automaticamente esta linha que já tinha uses biblioteca, que nós acrescentamos em videoaulas anteriores, automaticamente foi acrescentado aqui usuários, que é o nome da unit onde existe a declaração de form usuários. Então, a partir de agora, ainda assim foi apresentada uma mensagem de erro. E o erro que eu cometi é que new é com L só, né, para verificar se ele não está instanciado. Então, salvamos, executamos e acessamos. Aqui em Sistema, Usuários, veja só o que aconteceu. O form usuários foi apresentado. Observe que ele traz toda a composição do form consulta, em tudo aquilo que nós explicamos em videoaulas anteriores, as opções. No entanto, não há nada aqui funcionando e eu não tenho nem como fechar esse formulário. Portanto, eu vou fechar aqui com Alt F4, retorno para o form principal, vou clicar em sair. E aí, para finalizar essa videoaula, nós vamos colocar o comando para fechar o form usuários. Então, selecionamos aqui a guia usuário. Se ela não estiver sendo apresentada, Shift F12 e você seleciona com clique duplo form usuários. E nós vamos inicialmente lá na ação sair. A ação sair do form usuários, então form usuários lista de ações. Na ação sair, clique duplo, nós somos remetidos à guia code na ação sair execute do form usuários e uma palavra nova que apareceu que até então não tinha sido utilizada, né? O que essa palavra aqui significa? Bom, form usuários foi criado a partir de consulta, então ele herda tudo de consulta. Essa palavra, herança, herdado, melhor dizendo, diz o seguinte, olha, se lá em form consulta, na lista de ações, na ação sair, houver algum código, esta palavra faz com que aqui, só por meio desta instrução, esse código seja herdado e será executado sem que haja necessidade da redigitação. Então, para exemplificar, nós vamos fazer um teste aqui, ó. Lá no form consulta, na ação sair, nós vamos dar um show message, depois nós retiramos essa mensagem, sair do formulário. Ou seja, quando a ação consulta, a ação sair for acionada, o show message sair do formulário vai ser apresentado. No entanto, lá em form usuários, além de ele dar esse comando, nós vamos dar o comando form usuários.close para que seja fechado esse formulário e nós retornaremos então para o form principal. Vamos ver isso funcionando. Então, fazer login, acesso ao form, usuários
E ao clicar no sair, veja o que acontece. O show message é apresentado e em seguida o form é fechado, formusuários.close. Dessa forma, nós tivemos mais um exemplo de como a herança funciona. Lá na ação sair do form consulta, nós deixamos aqui um show message, nós vamos excluir essa mensagem, mas a ação consulta do form, a ação sair do form consulta, ela tem uma instrução, poderia ter várias, e quando nós no form usuários chamamos o código da ação sair, esta palavra aqui, herdado, significa que ele vai executar o que tiver lá na sua procedure de origem, mais instruções que porventura venham a ser incluídas aqui. Nós podemos incluir também várias instruções. Como isso aqui não é necessário, eu vou tirar essa instrução e nós vamos deixar apenas o form consulta. Bom, apesar de não estar herdando nada da procedure de origem, não tem problema nenhum deixar aqui a palavra herdado. Ela não vai fazer nenhum, não vai ter nenhum problema porque a procedure de origem ela está vazia. Então, o que estamos visualizando aqui, o acesso ao sistema, criamos e apresentamos o form usuários e quando nós clicamos, o form ele foi fechado. Ele foi fechado, mas ele continua ocupando a memória, ele não foi destruído. Então nós vamos executar mais uma pequena instrução aqui, mais um pequeno comando. Nós vamos selecionar o Object Inspector no form usuários e na guia eventos nós vamos dar clique duplo no evento onClose. Novamente a palavra herdado. A instrução herdado é apresentada, como não tem nada lá em consulta, não vai fazer diferença, e nós vamos incluir aqui duas linhas, action ca free e form usuários a new. O que essas duas instruções vão fazer? Esse termo não existe, mas eu vou usar aqui apenas para explicar. Vai desinstanciar, vai destruir o formulário. Então, ele não vai ser simplesmente fechado, ocultado, ele vai ser retirado da memória. Executando a nossa aplicação, fazemos login. Veja bem, nesse momento, a aplicação vai verificar se o form usuários existe, se ele está instanciado. Ele não está. Pelos códigos que nós fizemos, o form será criado e apresentado. Nós vamos trabalhar nele e quando nós sairmos, não só foi ocultado o formulário, ele também foi destruído e não está na memória, não está ocupando espaço na memória. Se nós acessarmos, novamente ele é criado, novamente ele é destruído, novamente ele é criado e novamente é destruído. E essa linha de trabalho nós vamos utilizar em todos os formulários que compõem a nossa aplicação. Então já demos o pontapé inicial aqui na criação do nosso form usuários. Esta videoaula particularmente foi bastante especial porque tratou de instância de objetos, um pouco mais de herança e é uma videoaula que eu acredito que seja bastante rica. Na próxima nós vamos começar a fazer a programação para que o form usuários nos apresente a lista de usuários lá do banco de dados. Então, muito obrigado e até a próxima.